Olá, olá câmera, olá você que está assistindo aí. Esse vídeo é uma apresentação de uma série de vídeos, vamos dizer assim, que estamos experimentando aqui no canal. Essa série se chama Pra Começo de Conversa e ela busca apresentar reflexões, perguntas, sem as quais nós não podemos enfrentar essa pandemia. Elas são essenciais, introdutórias, mas essenciais. Queremos aqui com uma forma livre, sem pretensão de esgotar um tema, mas com a pretensão de comunicar e fazer circular reflexões em mais espaços, produzir conversas informais com pessoas que eu acredito ser incríveis. Estão passando sua juventude, ao mesmo tempo que estão passando essa pandemia e tem algo a dizer. Por mais difícil que sejam esses momentos, eles devem ser encarados de frente. E essas mentes brilhantes que estou marcando para entrevistar, estou produzindo essas entrevistas, devem ser atentamente ouvidas. A primeira pessoa desta série é a Jéssica Rosa. Ela é mestranda em História Social da África na Unicamp. Ela é uma interessada em cidadania, em estudos de raça e estudos de colonialismo. Também feminismo. Jéssica também se denominou apenas uma itapirense e é certamente uma das pessoas que consegue juntar a habilidade de comunicação com um conhecimento sólido que consegue produzir muitos efeitos em nós. Uma das pessoas mais incríveis que eu já conheci, né? Não tem como segurar elogios para você, Jéssica. Ela acompanha também a Jéssica pelas suas redes, porque aparentemente as pessoas fazem isso. Eu descobri se eu vou fazer isso ainda ou não. Mas ela anda escrevendo textos muito bacanas no seu Medium, para tentar dizer coisas difíceis de uma maneira nem tão difícil assim. Enfim, a conversa que vocês verão apresentará muitas perguntas difíceis de ser encaradas nesse momento. O título que eu coloquei, A Morte na Encruzilhada, pretende dizer um pouco sobre esse encontro que todos nós estamos passando em maior e menor medida, ou refletindo também em maior e menor medida, sobre a morte nessa encruzilhada, que é um ponto de virada de um momento pré-pandemia para um momento pós-pandemia. Ela já vinha nos acompanhando como uma infeliz ponto central de gestão política, a morte como um ponto central de gestão política no Brasil até então, mas ela chega nesse ponto de encruzilhada como uma questão em jogo também, para o futuro. Enfim, espero que gostem desse papo, espero que ele ajude a você como me ajudou a produzir maiores reflexões para enfrentarmos os desafios que já estão e que virão. Um abraço, fique com Jéssica Rosa. Você tá me vendo ainda? Eu tô te falando. Tá bom. Vamos ver se vai. Calma aí. Tá me vendo ainda não? Hã? Você não tá me vendo. Não, mas eu acho que o problema é a minha coisa aqui. É que eu baixei o Skype hoje nesse computador, porque esse computador chegou hoje. Aí eu tô tentando entender como é que ele funciona ainda. Porque eu sou Entendi. idosa confusa com tecnologia, Ed, mas vai dar certo. Peraí. Eu Ah, também. foi. Oi! Olá! Você tá bem? Eu tô bem, e você? Tô bem. Você tá bonito! Você também tá maravilhosa. Dia de gravação, né, amiga? A gente tem que estar bonito, né? Você prefere que eu use o fone ou tá dando pra me ouvir bem? Tá dando pra te ouvir bem, sim. Acho que tá tranquilo. Tá bem, perfeito. Depois a gente precisa ver como fica na gravação, mas isso aí faz parte do aprendizado, chama. Tá bom. Qualquer coisa a gente grava de novo. Você acha que a luz tá boa? Porque eu tô bem de frente pra janela, eu não sei. Tá Tá bom? ótimo. Gostei, Tá, gostei. Aham, foi muito boa. tá, Tá dando pra me ver também? Tá tudo certinho? tá perfeito, Ed, tá perfeito. Ah, você tem uma geladeira atrás, mas eu não acho que isso seja um problema. Eu acho que é o casual que é legal. É um armário. Mas Ah, parece muito geladeira. parece muito uma geladeira. Parece que eu tô gravando na cozinha. Mas café nós temos, então vamos gravar. Tá ótimo, tá perfeito. Ok. Vai. Amiga, e aí, Oi. como você está se sentindo hoje nesta
Deliciosa quarentena que vivemos. Bom, é incrível morar no Brasil porque a gente se falou sábado e aí hoje eu tô me sentindo diferente já, né? Com Porque certeza. as coisas elas vão acontecendo e a gente se perde, assim. Hoje eu fico pensando assim, hoje eu acordei, levantei da minha cama e pensei, que será, como estamos em números, sabe? Uhum. E aí a gente vai começar, aí começa a ver uma coisa, começa a ver outra. Pensando na pandemia mesmo, né? Porque, assim, tudo a nossa. Tudo, me parece que tudo é incrível, né? Porque eu sou historiadora, eu não entendo nada de números, mas tudo na minha vida é regido por números. Então, eu vou ver o preço do dólar, aí eu vou ver Ah, o preço do. Vou ver como é que estão as coisas, vou ver quantos respiradores estão em falta, quantas pessoas morreram em 24 horas e tudo mais. E esses são sempre números tão altos, né? Que nos circulam, assim, e tá difícil, assim. Eu acho que hoje, especificamente, eu tô meio desesperançada, confesso. Acho que no sábado eu tava com mais esperança do que hoje, assim, sabe? e tá Mas virando também uma obsessão de número, né? De uma paranoia coletiva de todo mundo tentando é, acompanhar esse saldão da morte aí, né? É e bem aí difícil. todo dia é isso, quase batendo na casa dos 500 mortos, sabe? Tipo, sempre ficando entre 350, 400 e tal, passando um Uhum. pouco de 400, todos os dias isso, assim. Então, e aí a gente vai se acostumando com isso. O que é o que mais me assusta, assim, eu tô acostumada já com isso. Sem que a gente Aham. pare pra pensar que são 300 vidas mesmo, né? São 300 pessoas que morreram e tal. Então, acho que isso é uma coisa. E aí, hoje eu acordei, enfim, fui ver, e aí eu comecei a pensar mais sobre isso, sabe? O que esses números efetivamente significam? E são o quê? São Uhum. pessoas que estão morrendo, né? Aí, acho que isso é uma coisa pra gente que a gente tem que pensar, porque se a gente normaliza, porque senão a gente fica normalizando as mortes, né? Então a gente fala, foram tantas pessoas que morreram hoje. E a gente precisa falar, são tantas pessoas que morreram hoje, são pessoas, são vidas, são possibilidades que foram cortadas ali naquele momento, sabe? Pessoas de todas as idades, então o que a gente está fazendo, sabe? O que a gente está perdendo, quantas pessoas não podem, quantas peças de teatro não poderiam ter sido escritas, quantos livros não poderiam ter sido escritos, quantas danças não poderiam ter sido inventadas, enfim, sabe? Mas eu acho bacana você falar isso porque lembra a gente de um sentido existencial disso tudo, né? De um Uhum. sentido por que a gente faz o que a gente faz, por que a gente luta da forma que a gente luta, né? E acho que você tem toda razão. Isso só aumenta a paranoia. Fora que a gente sabe dos estados de subnotificação, né, amiga? Então, do subnotificação de morte, de casos, aparentemente o Estado brasileiro também está mostrando um desejo de subnotificação, né? Não só uma desassistência e um desmonte da saúde pública, mas aparentemente, além disso, né, uma vontade que as pessoas saibam um pouco. E Uhum. a gente sabe muito bem da posição do governo federal em relação a isso, né? Já foi dito de gripezinha, já foi dito de tudo isso. Então, Eu acho que a falta de. Acho que foi ontem, eu tô um pouco perdida no tempo, confesso. Mas eu acho que foi ontem. Que é, dia a dia, mas eu não sei que dia é, eu tô perdida. Mas eu acho que foi ontem mesmo que a gente, enfim, que o Brasil foi apontado como o próximo epicentro da epidemia, né? Então vai ser o próximo país que vai estar assim. Nós somos a próxima Itália, né? O uhum. próximo Estados Unidos, enfim. Que morre-se muito, enterra-se muito e não tem como lidar com aquilo e tudo mais. Obviamente que quando a gente vê os números da Itália e vê os números do Brasil, nos Estados Unidos, a Itália é um país muito menor, né? Uhum. Mas ainda assim a gente isso, as pessoas falam, eu lembro que no começo, quando começaram a morrer muita gente na China, as pessoas falavam assim, mas os números estão altos lá, mas é 1% da população. Como se fosse ok, porque é 1% da população apenas. Sabe? Felizmente, Então, é. assim, é importante que se diga isso, porque que falava, é um vírus de baixa letalidade e tudo mais, que depois se provou que não é, né? Mas que a ideia de que era um vírus de baixa letalidade e tudo mais, então é só 1% da população chinesa, só que os números eram, tipo, gigantescos, assim. Então, a gente tem, isso para mim é um ápice de como a gente normaliza essas mortes, né?
E aí, quando vem para o Brasil, e aí a gente não tem. Então, já se está falando de flexibilização da quarentena, né? Enfim, no estado de São Paulo, de maneira geral, e nas cidades que é, enfim, né? Que é onde eu estou acompanhando. Então, em Itapira, que é onde eu moro, em Campinas, que é onde minha mãe mora, né? Em Campinas, que é onde eu moro e tal. Já se fala de começar a abrir um pouquinho mais a quarentena, o isolamento. O que isso, quais são as consequências disso, sabe? Como é que a gente vai lidar? O que a gente vai fazer? Beleza, agora parece que tá tudo bem, mas aí quando as pessoas começarem a morrer, o que a gente vai falar? Foi mal? Desculpa? Exato. Não tem volta, sabe? É uma coisa que não tem volta, assim. E aí acho que tudo isso deixa a gente um pouco desesperançada. A gente começa a olhar para essas coisas e começa a pensar assim, sabe, Ed? Ai, não sei se tem não sei se tem um caminho, não sei se tem um caminho de saída para isso, assim, sabe? Mas é óbvio, a gente senta, lê, vai fazer outras coisas e começa, enfim. Acho que o lado bom disso da história é isso, que a gente olha e fala assim, não, gente, a gente já passou por crises piores, sabe? A gente já teve coisas piores acontecendo. Só que esse é o nosso momento, sabe? É o nosso momento de sofrer, é o nosso momento de olhar e falar, o mundo tá acabando. Aí, sei lá, vem o Pentágono e confirma os OVNIs. Aí vem, sabe? Tudo acontecendo ao mesmo tempo. Então, assim, não é que. Mas o lado bom da história é isso. A gente já passou por coisas piores, mas não significa que a gente vai olhar para a situação e falar que tá tudo bem, porque não tá. Né? De uma maneira geral, as pessoas estão morrendo. E o que a gente vai fazer com isso? Como que a gente vai sair dessa com o saldo de mortes que a gente vai sair com as pessoas enterradas em valas comuns? O que a gente vai fazer a partir de agora, sabe? É isso. Mas assim, falando, já que a gente está falando de coisa boa, né? Ao contrário, de muita coisa ruim, porque é difícil de ter também, igual você falou, tem uma questão muito relevante da gente subjetivamente não estar atento a isso o tempo todo, né? Porque se a gente for ficar vendo só os números, entrar nessa obsessão, nesse movimento paranoico de qual é o número, qual é a da vez, né? O que aconteceu novamente, a gente pode afundar e se mobilizar, né? Paralisar subjetivamente. Isso é um perigo muito grande. Mas, infelizmente, a gente tem que olhar para essas realidades duras, porque se elas não forem encaradas, aí que a gente tem um problema mais sério ainda, né? Porque aí continua sendo inação, só que por outro motivo, né? Por alienação não dá, né? Mas, enfim, quando você falou disso, eu queria que você falasse um pouco para a gente dessa expressão social que a gente está vendo agora, pela volta do comércio, você falou aí, né, de fim de quarentena, a gente vê figuras públicas, o Bolsonaro, o tempo todo falando o que é essa morte, né? A gente vê o dono da van, a gente viu empresários dizendo que são essas mortes, algumas mortes. Isso lembra muito, eu queria que você falasse disso, mas no sentido da necropolítica. Pudesse até falar para a gente o que é, sabe, esse desejo por morte, no sentido de uma manifestação que busca a morte, né? Parece que é movido por uma pulsão de morte no sentido pior dessa palavra. Sim. A necropolítica, eu acho que tem regido a nossa maneira de fazer política há muito tempo já, né? Eu acho que as pessoas elas têm morrido muito no Brasil há muito tempo, mais do que a gente pode suportar, assim. E às vezes eu fico, às vezes eu sempre gosto de lembrar de uma cena de um filme muito bom, assim. É um filme triste, é desses bem comerciais, assim, mas que eu gosto muito, assim. É muito bom porque eu gosto, não é porque ele seja efetivamente bom. Mas que chama The Normal Heart, e acho que é uma tradução para o português, assim. E ele fala um pouco sobre a AIDS. The Normal Heart, Beleza. E aí ele fala um pouco sobre a AIDS, enfim, sobre a explosão da AIDS nos anos 80. E aí tá, enfim, as pessoas indo em vários velórios e tudo mais, e aí eles falando, tipo, gente, por que as pessoas deixam a gente morrer? Que as pessoas estão deixando a gente morrer, elas estão deixando a gente morrer, por que ninguém faz nada, sabe? E aí a resposta é clara, que é porque eles não gostam da gente, assim. E é, enfim, um grupo militante LGBT e tal, né, mas... E aí, trazendo para o Brasil de 2020, ou dos anos 2000 de maneira geral, dos anos 2000 não, né, na verdade, isso é uma prática constante no Brasil há muito tempo. Mas a gente começa a pensar por que a gente deixa tantos nossos jovens negros morrerem, por que a gente deixa as mulheres morrerem, por que a gente deixa os LGBTs morrerem. E
E no Brasil é isso, é uma constante política de morte, né? A necropolítica é isso, é você decidir quem pode morrer e quem pode viver. Uhum. E é isso, sabe? A gente tem uma política voltada para isso. A gente tem alguns grupos que é ok morrer, tem grupos que não são ok. Há vidas que morrem que comovem e vidas que morrem que passam em branco, né? Então, se a gente pensa, por exemplo, uma coisa muito. Acho que uma coisa muito chocante é que me lembra muito, pelo menos, né? Que acho que foi em 2018 ou 2019. Eu me perdi um pouco no tempo, confesso. Mas quando a gente teve aquelas. Eu, incrivelmente, sou historiadora, sim, mas é que as coisas que eu vivi eu já me perdi, enfim, é isso. Aí, isso me lembra muito quando a gente teve aquele caso de um atirador que invadiu a escola. Uhum. Eu não lembro mais longe também. Isso. Sim. Enfim, e aí um aluno saiu e ele tinha uma faca enfiada no braço, assim. E ele saiu pedindo ajuda. Ele era um menino negro, um jovem, adolescente, pré-adolescente, enfim. E ele saiu, conseguiu fugir e saía pedindo ajuda o tempo todo, pedindo ajuda e tal. E as pessoas não paravam para ele. Eles, inclusive, tinham medo dele. Ele teve que ir sozinho até o hospital para conseguir receber um atendimento, sabe? Então, assim, nossa, existem vidas que comovem, existem vidas que não comovem. E isso já cai também que as pessoas mais atingidas, né, as pessoas, o coronavírus, ele obviamente não vai escolher, ele não escolhe classe, ele não escolhe raça, ele não escolhe, não é que isso existe uma escolha, mas as pessoas negras têm menos acesso a serviços de saúde, né? A gente passa por um processo de racismo, inclusive dentro dos hospitais, né? Então acho que não sei quantas as pessoas, né, estão familiarizadas com o debate, por exemplo, quando a gente tem mulheres negras parindo, não tendo acesso aos anestésicos como as mulheres brancas. Então, a gente já tem um histórico disso. O que eu quero dizer com tudo isso, né, que eu estou falando muito, é que a gente tem que começar a olhar para... A gente tem que olhar que o vírus não é neutro. A pandemia, quer dizer, o vírus pode exercer, ele pode escolher as pessoas de uma maneira geral. Mas quem sofre mais com a pandemia, a gente no começo muito falava, tá todo mundo no mesmo barco, mas não é, né? Porque uma pessoa tá sendo. Esse mesmo barco é o seguinte: a gente tem todo mundo no mesmo barco, tá todo mundo sofrendo com o coronavírus. Mas enquanto a gente tem uma pessoa trancada dentro da sua mansão, a empregada doméstica continua indo lá, se expondo para o transporte público, enfim, várias coisas. Não é à toa que uma das primeiras casos de morte na região sudeste foi, inclusive, acho que foi no Rio, foi uma empregada doméstica, né? Então, é isso. Algumas pessoas vão ser internadas no Albert Einstein, algumas pessoas não vão ter acesso a respiradores no hospital público. Então, assim... A metáfora do barco é boa, porque ela lembra o Titanic, né? Algumas pessoas vão afundar, mas elas estavam trabalhando na cozinha, na limpeza, e outras pessoas não. As pessoas vão dormir, vão afundar, mas vão afundar no barco. Assim, claro que no final todo mundo afunda, no final é uma tragédia para todo mundo, mas sim, a gente sabe que ela não chega para todos da mesma forma, né? Inclusive, as pessoas, alguns estudantes conseguiram sair de botes, não é mesmo? Então, assim, já fica aí, é uma metáfora excelente, é isso, né? E aí, acho que a gente... E aí tem os artistas fazendo a live, que são os violinistas lá tocando pra gente, enquanto o mundo acaba. E é isso, né? Então, assim... A gente aqui fazendo algum tipo de pensamento também, né? Lógico, a gente sempre tem que fazer alguma coisa. Mas eu acho que é isso, sabe? Acho que a gente tem que começar a olhar para esses pontos, porque senão a gente cai muito nessa lógica de o mundo nunca mais será como antes, vai ficar, as coisas elas vão mudar e não sei o quê. E assim, as coisas vão mudar. Eu tenho certeza que elas vão mudar, sabe? Eu não tenho a menor dúvida. Mas não vai mudar magicamente porque surgiu um vírus e, sei lá, porque Deus tocou a cabeça de cada um. Não. Vai ter que mudar porque a gente vai ter que se conscientizar de que o sistema que nós estávamos vivendo não é saudável, que não é ok a gente ir dormir todos os dias e, sei lá, 23 pessoas serem mortas de maneira violenta pela polícia, sabe? Isso não é ok. E é isso, gente. A gente tem que começar a pensar sobre isso. E não é, sabe? E aí não sei o que, você só fala sobre isso? Sim, eu só falo sobre isso porque é esquisito, né? Como é que a gente vai aceitar que isso tá normal? Assim, não tá normal, assim. Enfim, né? E aí...
E, obviamente, a gente tem grupos passando pela quarentena, que estão sofrendo ela de uma maneira diferente, que estão vivendo ela de uma maneira diferente. Então, as pessoas, alguns autônomos, eles não têm acesso a, beleza, a gente tem R$600 sendo doado agora, sabe? Sendo doado não, né? Sendo entregue de maneira muito necessária e como direito das pessoas. Uhum. Enfim, R$600 não é muito, mas é necessário, não é mesmo? Pois é. Então, tem pessoas que elas vão ter que viver com esses R$600 por um tempo que a gente não sabe até quando que eles vão dar esse dinheiro, que eles vão, enfim. A gente não sabe como que as pessoas estão efetivamente. Como é que a gente vai fazer, por exemplo, com os entregadores de iFood, Uber Eats e tudo mais, que trabalham 12 horas por dia para ganhar mesmo o salário mínimo. Enfim, acho que tudo isso, quando a gente começa a olhar para tudo isso, a gente começa a perceber que, na verdade, se a gente está no mesmo barco, tem pessoas que estão saindo de bote, salva-vidas, e tem pessoas que estão afundando no porão, sabe? Uhum. E acho que isso que é a grande questão, assim. Sobre a mudança que a gente estava falando, né? A gente até já tinha conversado antes um pouco sobre isso, de como esse ponto pode ser um ponto de virada, né? Por diversos momentos, né? Talvez a pandemia seja uma encruzilhada. Acho que tanto do caminho que a gente vinha para trás, né? Uma mudança, ela pode mesmo ocorrer para melhor ou para pior, porque acho que esses momentos traumáticos, pelo menos na psicanálise a gente pensa em algo dessa forma, que os momentos traumáticos, eles revelam as ilusões que a gente estava antes, né? As ilusões que incidiam sobre nós. Então, de repente, quando todo mundo para por causa de um trauma, como essa pandemia, que é esse terceiro agente, né? Que é o mundo material, o mundo biológico, que não está nem aí para o que a gente está fazendo da vida, né? A natureza está vivendo, está tentando resistir aos ataques que a gente faz a ela, né? E, de repente, a gente pensa e fala, caramba, né? Se a gente não tinha estrutura, talvez o antes do agora ele não fosse tão bom, o normal não era bacana. Nós temos um problema com o normal, né? Então, no sentido tanto antes que vem atrás de nós, mas o que vem para frente. E aí a gente pode ver mudanças boas ou ruins, né? Aí eu queria te ouvir um pouco sobre isso, porque essa é a parte mais palpiteira nossa sobre o futuro, mas é importante a gente pensar sobre o pós, né? Você acha que tem possibilidade, então, das coisas piorarem para nós aqui nessa pandemia ou não? Olha, Ed, o que eu acho, né, sobre isso, assim. Eu acho que as críticas ao neoliberalismo, que é esse sistema doido que a gente estava inserido desde os anos 90 do século passado, a gente foi vivendo isso e alguns momentos de explosão, de críticas, e depois porque a crise já era insuportável, né? Sim. Que as pessoas, elas estão... Porque, enfim, claramente tem gente ganhando muito dinheiro com a crise, todas as crises, e parece que a gente está sempre vivendo em crise. Eu nunca tive um momento da minha vida, e eu tenho 23 anos, em que as pessoas falavam assim, não, gente, tá tudo bem. Beleza, a gente teve um momento assim, que a gente tava, sei lá, sexta economia do mundo e tudo mais. A gente teve esse momento, foi ótimo, maravilhoso, saudades. Mas nunca teve um momento que a pessoa falou assim pra mim, não, olha, tá tudo bem. Não teve esse momento. Então parece que a gente tá vivendo constantemente numa crise o tempo todo, assim, o tempo todo, ó, o país não tem dinheiro, o sistema não tem dinheiro, o hospital não tem dinheiro, a escola não tem dinheiro, as pessoas não têm dinheiro. O tempo todo, me parece que a gente tá sempre nessa crise. E é importante que a gente pense o quanto que essa crise, quanto que essa ideia de que a gente está sempre em crise não serve para justificar a falta de investimento que as pessoas querem, né? Querem se liberar desse ônus, que na verdade não é um ônus, né? É um dever do Estado. Então, se você fala que está tudo sempre em crise, que o hospital está sempre um lixo, que as escolas são sempre um lixo, como que a gente pode ver? Vamos usar para outra pessoa cuidar, porque o Estado claramente não é capaz de fazer isso. Mais fácil vender tudo para iniciativa privada e quem sabe um dia pagando a gente tem acesso a alguma coisa. Exato, a ideia é essa, né? A gente sabe que isso não funciona, que as empresas que foram privatizadas, elas funcionam de maneira pior, inclusive, mas de qualquer forma, parece que funciona, parece que as pessoas funcionam, que elas ficam felizes com isso, não é mesmo?
Bom, de um tempo para cá, a gente tem visto nos últimos anos, né? Acho que a gente pode pensar desde 2013, enfim, Uhum. mas principalmente nos últimos anos, a gente vê várias movimentações no Chile, na França e tudo mais, contra o sistema neoliberal, né? E aí se a gente pensa em manifestação de trabalhadores, né? Manifestação pelo acesso à educação pública e tudo mais, a gente tem esses movimentos pelo mundo de gente Uhum. questionando o neoliberalismo. Aí vem a pandemia, a gente não pode mais sair de casa, a gente tem que ficar trancado. E aí algumas pessoas batem panelas, enfim. Uhum. Outras escrevem textos, Você viu a manifestação em Israel que eles fizeram com distanciamento de 2 metros? sim, sabe? Outras pessoas fazem isso, Incrível. que é ótimo também. Achei muito organizado, assim, mas Aham. aquece o coração, né? Que eu amo. E aí, Quem sabe a gente faz isso por aqui. Oi? Quem sabe a gente faz isso por aqui, né? Dependendo se a situação Então. se agravar. E aí, enfim, a gente, sei lá, é uma alternativa. As pessoas elas acharam uma alternativa para sair na rua e se manifestar, sabe? De maneira segura e tudo mais. Muito legal, muito massa. Assim. Então, acho que são. Agora, a gente tem a crise e a gente começa a ver hospitais que não dão conta de atender a população que está doente, pessoas que, enfim, estão em setores de estão em empregos informais ou que são terceirizados, enfim, que estão perdendo seus empregos, estão perdendo seu acesso à renda e que não tem outra saída, não existe outra saída além do Estado sustentar essas pessoas. Não estou Uhum. falando sustentar no sentido, não, mas é que realmente é isso, dar o suporte para essas pessoas para que elas não morram de fome, né? Porque para mim essa ideia de hoje a gente morre de fome ou a gente morre de coronavírus não faz sentido. As pessoas têm que ficar em casa e elas têm que receber esse auxílio. É simples assim. Depois a gente vê quem vai pagar a conta. Nesse momento é hora da gente pegar esse dinheiro e distribuir para as pessoas. Depois a gente vê se a gente vai, sei lá, Senão vai taxar grandes a gente fortunas. perde o significado do que é perder uma vida, né? Se a gente não pensa assim. A gente É perdeu. isso. É E isso. Então, assim. a banalidade de perder uma vida já é o estado dado, né? É isso, assim. Então, quando as pessoas falam assim, não, mas quem vai pagar isso depois? Gente, eu não sei quem vai pagar isso depois, mas é que agora, assim, nesse momento, né, me parece que eu alimentar essas pessoas aqui faz mais sentido. Então, e aí a gente cai naquela coisa da filantropia, de que as pessoas vão doar, que é super importante, eu acho que é importante a gente ser solidário, mas assim, que a gente não pode perder de vista que as coisas que a gente precisa que o Estado faça isso, sabe? É uma coisa essencial. O Estado tem que garantir a sobrevivência dos seus cidadãos. Enfim. Bom, essa é uma questão. Sim. É para isso que o Estado serve, né, Jéssica? É Historicamente, isso. né? É Tipo, isso. é biopolítica. Se não tiver pessoas vivas, não tem Estado, né? Não tem imposto, não tem soldado, não tem escola, não Exato. tem nada. Sim. Porque a ideia é que a gente esquece o que é o Estado, né? Uhum. Ele não está lá porque nós não somos. A gente não somos. Não é Hobbes, sabe? Não está lá para controlar a gente, porque senão a gente vai sair se guerreando. Não. Ele está lá porque ele foi eleito por nós para organizar. E assim, nós somos o Estado também, sabe? Então a gente precisa ter esse. A gente paga nossos impostos todos os meses e tudo mais, todos os anos, e a gente merece que quando. Então, tudo isso para quê? Para que quando a gente tem uma crise, o Estado arque com a sua responsabilidade. É uma coisa importante, básica, que a gente acaba perdendo de vista, né? Que só a gente fica falando, não sei o quê, mas o Estado vai sustentar, não sei o quê, vai ficar mamando nas tetas do Estado. Não, gente, não é isso. Assim, olha só, as pessoas elas pagam por aquilo lá, elas elegeram aquelas pessoas e elas precisam, né, terem esse seguro de que caso alguma coisa dê errado, enfim, Isso é sejam. muito doido, né, Jéssica? Porque é muito engraçado, eu digo que é muito doido, porque quando no momento de crise, a gente viu mais pessoas, mais empresários, é claro que acho que isso tudo fica muito evidente a razão do porquê, mas as Uhum, pessoas vão e dizem, queremos trabalhar, né? Tipo, um monte de Hilux numa manifestação buzinando, cheio de bandeira do Brasil, queremos trabalhar, né? Tem uhum, cenas aí já registradas,
que estão circulando na internet de em São Paulo, nos bairros muito ricos, velhinhas de 80 anos falando, pegando o megafone e falando, queremos trabalhar. Tipo assim, né? Não sei se a pessoa já trabalhou na vida, mas assim, agora ela não vai trabalhar, né? Uhum. Então, eu acho que as pessoas estão chamando por isso, quase como assim, queremos que as pessoas vão e morram por nós, pelos empregadores trabalhando, mas as pessoas não vão ao Estado. Não tem tanta pressão popular para o Estado falando, olha, vocês devem financiar essa estratégia de saúde pública, que é a única saída nossa agora, que é as pessoas ficarem em casa, né? E o Estado deveria financiar isso. E financiar isso, inclusive, enfim, garantir que os pequenos empresários não quebrem. Assim, porque os grandes empresários não vão quebrar, gente. Acho que tá bem claro, assim, sabe? O McDonald's não vai quebrar, sabe? E essas pessoas elas não vão quebrar. Quem vai quebrar são os pequenos empresários. Essas são as pessoas que estão preocupadas com isso. Essas pessoas que vão quebrar. E elas precisam ser asseguradas que elas vão ter dinheiro no final do mês, sabe? Aquele dinheiro que depende da família delas, vão ser asseguradas. Enfim, acho que isso é uma coisa importante. Aí quando você me pergunta, para onde nós vamos? Eu acho que, assim, a gente tem dois caminhos. Acima de tudo, quando tudo isso acabar, se isso tudo acabar, e sei lá, se o núcleo da Terra não resolver explodir, sei lá, que as coisas estão acontecendo que eu já não sei mais, não tem mais uma garantia que isso vai acabar. Se quando tudo isso acabar, a gente vai ter esse primeiro movimento de sair correndo e vamos correr para os shoppings, vamos para os bares, os restaurantes, vamos se abraçar e tudo mais, sabe? Pelo menos uma classe social vai fazer isso. As pessoas que conseguiram trabalhar em home office. Enfim, acho que pessoas como nós, assim, sabe? Que tem uma. Que a gente vem de uma classe média, eu tô trabalhando em casa, eu tô recebendo meu salário em casa, as coisas estão acontecendo. Nós vamos com certeza sair e querer, enfim, viver a vida na normalidade. Não sei quanto tempo vai demorar para a gente reparar que essa normalidade não existe mais. Porque acho que já está bem claro para a gente que talvez pessoas que nós conhecemos morram, sabe? E que... No momento, já tem muita gente que já está, principalmente em São Paulo, né, vivendo essa situação, mas acho que vai chegar para muitos lugares do Brasil, isso com certeza. É isso. Então, assim, acho que as pessoas... A gente vai ter que começar a perceber que essa normalidade não existe mais, porque... a partir de quanto tempo a gente vai ter coragem de abraçar alguém de novo, sabe? Sim. Quanto tempo vai demorar para a gente conseguir apertar a mão dos outros, chegar perto, sair sem máscara? Não sei quanto tempo isso vai demorar. De uma maneira geral, acho que a gente tem o caminho de continuar, de falar, não, a economia está quebrada, então vamos explorar tudo, vamos destruir tudo para recuperar. E a gente tem o caminho, que é o caminho que eu gosto de sonhar com ele, que é o caminho né? Que a gente quer sonhar, é o caminho que a gente vai começar a perceber que não existe, não tem a possibilidade da gente continuar como estávamos. Não tem essa possibilidade. E aí, nesse sentido, é o quê? É olhar para que se a gente não tiver um sistema de saúde... O normal é o pior, né? É isso, voltar ao normal é o que ele trouxe a gente até aqui, né? Então, a gente tem um sistema de saúde. Se a gente não tiver um sistema de saúde que seja público, universal, gratuito, e eu não tô falando para todo mundo, assim, sabe? E eu não tô falando assim só para todo mundo brasileiro, não, tô falando para um sistema integrado mundialmente. Sim. Sabe? Para que o mundo inteiro tenha acesso a isso. Porque eu acho que assim, a gente não pode esquecer, gente, isso é uma coisa essencial que a gente não pode esquecer nunca, é que no começo da epidemia, da pandemia, nos Estados Unidos, as pessoas não iam fazer teste porque elas não tinham dinheiro para pagar, sabe? Porque o seguro não cobria, ou cobria uma parte, porque uma coisa louca é que assim, não importa se você tem seguro ou se você não tem seguro, você tem que pagar. E aí, quando você tem seguro, ele cobra uma parte e você tem que pagar ainda $5.000. Isso é muito dinheiro. Sabe, você chega e fala assim, bom, beleza, tenho seguro, vou fazer minhas coisas. E aí você chega lá e não tá tudo bem. Então, assim, acho que isso é uma coisa importante. Então, ou a gente começa a pensar que a gente precisa de um sistema de saúde que seja universal, integrado, e que seja mantido, e que acima de... E que a gente começa a perceber que saúde não é uma coisa negociável, não se negocia saúde, sabe?
não deveria estar no campo do mercado financeiro, né? Não deveria estar no campo do lucro e tal. Né? Não tem que ser especulado, não tem que ter nada disso. A gente perde isso de visão, né? E é importante voltar. A gente perde uma tranquilidade gigantesca, sabe? Então, sei lá, a indústria farmacêutica, sei lá, vai fazer cosmético, não sei. Vai fazer outra coisa, que não seja, tipo, essencial para a vida das pessoas. Tô falando assim, as pessoas, elas precisam entender que a gente não negocia a saúde, a gente não negocia a vida. Então, isso, acima de tudo, acho que é o primeiro passo, e aí eu tenho esperança, de verdade, assim. Não tô falando que a gente vai ter esse sistema único, integrado, perfeito, maravilhoso, que estou pensando. Mas, assim, eu acho que a gente começa a perceber que o sistema de saúde que a gente estava vivendo até então não funciona e que a gente precisa de novo, sabe? No Brasil, a gente tem que começar a pensar que não adianta cortar recurso do SUS, porque as pessoas não têm dinheiro para contratar seguro de saúde. Não tem. Não existe, gente. Ó, tudo bem, a gente cancela o SUS, vai fazer o quê? As pessoas vão morrer, elas não vão contratar seguro de saúde porque elas não têm dinheiro para isso. Bom, isso é um ponto. Além de tudo isso, a gente vai ter que começar a perceber que se o meu vizinho está doente, pode ser que eu fique doente também, sabe? Sim. Então, começar a perceber que a gente não está sozinho nesse mundo. Pois é. Eu acho que eu tenho algum lugar de esperança para isso que você está falando, com esse sonho que eu acho que a gente deve ter e deve alimentar assim, de alguma forma, porque talvez a realidade seja tão catastrófica que o contrário não vai dar para a gente sustentar, né? Talvez não dê para a gente sustentar o fato de que, pelos dois viés que eu estou entendendo que você está falando, né? Tanto o nosso vizinho numa solidariedade próxima, como no campo público, né? Se a gente não tiver isso para todo mundo, a gente não vai ter para ninguém, né? Eu acho que talvez a realidade seja tão dura que vai acontecer. E a gente sabe que as mudanças climáticas estão aí pode ser que outras pandemias aconteçam, né? Avanço sobre a Amazônia, pode ser que traga, sei que eu estou levantando outros pontos aqui, mas tipo, que avanço sobre a Amazônia pode trazer outras zoonoses, enfim, a gente precisa estar preparado porque é muito provável que aconteça de novo no futuro relativamente próximo. Isso também é outro ponto, né, que você toca, que é uma coisa importantíssima. A gente está avançando por lugares que nunca avançamos. Então, o que significa derrubar a Amazônia? A gente vai ter acesso a novos animais, a novos insetos. Que eu nunca vi, gente. Acho que assim, eu não sei o que acontece, mas assim, acho que tem vários bichos que podem transmitir várias doenças, enfim. Letais, assim, né? Sei lá, acho que o Aedes aegypti ele tem capacidade de transmitir outras coisas, né? Ele já transmite tantas, eu acho que eu nunca vi um bicho tão empenhado na destruição da humanidade. Eu acho que é ele que a gente tem que focar. Não, ele tá... O capitalismo... sabe? Eu tenho certeza que ele tá interessado em nos destruir, e não por mal, é porque a gente, enfim, tá destruindo tudo mesmo, e é isso, né? Eu acho que talvez ele seja só a arma biológica da natureza. Literalmente, inclusive. E aí eu fico pensando assim, de tudo isso que a gente está pensando, que se a gente vai, sei lá, a gente altera a temperatura do planeta, aí derrete uma geleira que tinha um vírus lá, como é que chama isso? Incubado, sei lá. Não sei se isso é possível, mas assim, eu imagino que seja. Eu tô querendo dizer, a gente tá mexendo em coisas que nós nunca mexemos. Eu não sei, a gente não sabe para onde isso vai levar. Tudo leva a crer que a gente vai ter cada vez mais pandemias. Sim, então, talvez seja a primeira quarentena de muitas que nossa geração vai viver. E que talvez agora a nossa normalidade seja viver em quarentena. Sabe? O que é catastrófico, eu espero que não seja, assim, mas essas coisas podem acontecer. Então, assim, como que vamos agir daqui para frente, sabe? A gente vai tentar parar o que a gente já mudou, porque não tem mais volta, né? Como é que a gente vai lidar com o planeta Terra a partir de agora? O que a gente vai fazer? Como é que nós vamos lidar com os seres humanos a partir de agora? Qual é o nosso sistema econômico, que também é insustentável? Sei lá, considero bastante sustentável, né? Que eu sou professora, então os alunos, toda vez que eu vou ensinar sobre socialismo e tal, eles fazem piada, alguns alunos fazem piadas sobre fome e tudo mais. E aí eu acho incrível que a gente esquece que no socialismo... Por exemplo, você falou socialismo deu até fome, querendo dizer que as pessoas passavam fome no socialismo, ou passam fome, enfim. Como se no capitalismo as pessoas não estivessem morrendo efetivamente de fome, assim. Eu fico, gente, acho que, né, enfim, é importante que
Que a gente perceba que o capitalismo falhou, assim. Acho que para mim já tá óbvio que não tá. Assim, quando a gente tem 1% da população guardando metade da riqueza mundial. Sim, sim. Sabe? Existirem bilionários é antinatural, gente. Eu não sei nem escrever 1 bilhão. Eu não sei escrever 1 bilhão. Não sei nem quantos zeros tem 1 bilhão. Sabe? E as pessoas, assim... Sabe? Isso não faz sentido, assim. Eu acho que não tem como gastar 1 bilhão numa vida, sabe? Não faz sentido. E a gente tá agindo como se o capitalismo fosse normal se ele tivesse dado super certo. Ele não deu. As pessoas, elas morrem de fome, sabe? Elas são excluídas, elas são marginalizadas, elas são, enfim... Elas sofrem pressões psicológicas absurdas. Então, eu fico pensando... O caso que você contou dos alunos é muito interessante, porque, para mim, assim, como que eu escuto isso? A questão não é tanto o socialismo, mas a questão é assim, quando alguém ousa imaginar uma outra realidade no lugar dessa, tem que se defender a realidade, que já está ruim para todo mundo. Então, assim, que dívida é essa que a gente tem com a nossa realidade, com o nosso sistema atual, hegemônico, que a gente parece que a gente tem que defendê-lo, né, e não transformá-lo. Então, eu acho que se a gente não voltar a ter uma imaginação política, se a gente não voltar a sonhar, por isso que eu te fiz essa pergunta, né, a conversa que a gente teve antes, o que a gente pode sonhar, você já até adiantou isso, porque se a gente não tiver um lugar para sonhar, algum horizonte para mirar, a gente vai ficar defendendo isso que está aqui, né? Essa realidade que está dada, que antes já estava ruim, o meme do parece que estava ruim, aí depois mudou, parece que piorou, não é mesmo? É exatamente isso, assim, né? E a gente fica nessa de, e é tudo, assim, e é para tudo. Tudo que a gente vai fazer, só fica, mas será que não vai piorar? Gente, eu não sei se vai piorar ou não, mas é que assim, do jeito que tá insuportável, sabe? Preciso que as pessoas entendam isso, né, Jéssica? Gente, não tá dando, assim. Eu lembro que eu tava discutindo com uns amigos esses dias sobre se o Bolsonaro cair, se seria bom, se seria pior, não sei o quê. E aí eu falei assim, gente, olha, eu não sei se vai ser bom, se vai ser pior, não sei. Mas é que assim, não tem como a gente continuar defendendo que a pessoa vá lá e faça 20 crimes de responsabilidade num dia. E aí seguir como se falar, não, por medo, não sei o que. Gente, vai ser ruim. Vai ser ruim, vai ser ruim. Do jeito que está, ele já atrapalha na condução da saúde pública, né? Tipo, não é que ele não... que não fede nem cheira, não, ele efetivamente atrapalha. Então, o mínimo é que a gente precisa lidar com o fato de que ele não devia estar lá, né? Mínimo. É que não está dando para... A saúde pública está... A gente está a isso aqui, o sistema de saúde explodir e não dá mais conta. E eu não sei o quanto que já não está mais dando conta, porque a gente esconde, né? Porque é subnotificado, porque, enfim... Não sei se a gente tem um interesse, porque as pessoas elas ficariam mais doidas ainda. Sim, mas, gente, mas as pessoas precisam saber, sabe? O lado bom da democracia, da liberdade é esse. Quer dizer, a democracia só tem muitos lados bons, gente, não é esse, mas não é só esse, mas assim. Mas a ideia é que, tipo, se a gente tem acesso a essa informação, a gente precisa ter acesso a essa informação. Eu não sei quanto o sistema de saúde ainda dá conta. Não sei. E se a gente continuar a ter um governo que simplesmente vira e fala, que reúne aquela quantidade de ministros sem máscara, sabe? Ou que chega e fala, é só que quer que o Brasil continue, ou que apoia golpes autoritários, isso não faz sentido. Então a gente precisa começar a entender que não importa se tá bem ruim, tá horroroso, tá péssimo. Mas a gente precisa querer ter coragem de mudar, acima de tudo, e coragem para também entender que não é porque tá ruim agora que a gente vai ver as coisas acontecendo de braços cruzados. A gente pode fazer alguma coisa para aquilo mudar também, sabe? A gente esquece, né, que acima de tudo nós também somos cidadãos, a gente não... Ficar em casa batendo panela não é participar ativamente da política, entende? E acho que isso é uma coisa que a gente esquece um pouco, sabe? Enfim. Eu acho que se a gente lembrar disso, já tá excelente, né, Jéssica? Já é um passo relevante que a gente dá numa caminhada longa que precisa ser dada, né? Mas, Jéssica, eu acho que eu tô feliz. Obrigado pela entrevista. Espero que você tenha gostado, porque foi muito divertido para mim, foi muito diferente. É o começo aí de uma jornada. Eu acho que foi ótimo. Acho que se a gente puder fazer circular isso, uma conversa como essa, pode gerar frutos interessantes, tá bom? Eu vou desligar nossa gravação aqui. Tá bom. Pra você. Tchau, tchau.
pode deixar primeiro.